cidade de Filipos era uma colônia romana, era uma mini Roma. E por ser uma mini Roma, ela tinha uma presença muito forte do culto ao imperador. Então, a igreja foi sempre muito incipiente. O início foi muito difícil. Não havia as sinagogas judaicas, onde começaram as primeiras igrejas, porque Filipos era uma cidade que tinha pouca liberdade de expressão, pouca liberdade de culto. Embora, depois de um certo tempo, depois da ascensão de Jesus, houve um recrudescimento em todo o Império Romano contra os cristãos, né? Até que no século IV, o imperador Constantino resolveu o problema da perseguição e deu um novo problema para nós, né? Que é o problema da ligação da igreja com o Estado, até que isso acabou durante o período do Iluminismo. Mas eu quero falar de uma igreja e de um apóstolo que estava em uma... Veja bem, é interessante. O tema hoje é os 4 segredos de uma vida plena. Repita, os 4 segredos de uma vida plena. Parte desses segredos tem a ver com a vida de Paulo, o escritor da carta, porque quando ele escreveu a carta, ele estava preso. Está muito em voga hoje, por exemplo, essa história das tornozeleiras eletrônicas, né? Que quem está cumprindo alguma pena restritiva de liberdade, ou, enfim, prisão domiciliar e tal, bota aquela tornozeleira e ali se controla por GPS onde é que o cidadão está, né? Na época de Paulo não tinha tornozeleira não. Ele estava preso, provavelmente em Roma, em prisão domiciliar. Isso a gente tem essa ideia a partir do último capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, quando ele chegou lá em Roma. E ele, ao invés de uma tornozeleira, sabe o que é que ele tinha? Ele tinha um soldado do Império Romano com a perna amarrada, a perna dele por uma corrente. Onde Paulo ia, ele tinha a sombra. Ele tinha um soldado. Agora presta atenção, o cara não estava preso porque participou nem do mensalão, nem do petrolão, nem de nenhum problema de corrupção internacional, não matou a mãe, o pai, o filho, não abusou criança. Ele estava preso por uma única razão, porque ele queria ser fiel ao Senhor no meio de um mundo infiel a Deus. E isso afetou o Império Romano, porque o Império Romano não admitia que houvesse outro Deus a não ser César. Ou melhor, eles podiam até adorar outros deuses, mas eles tinham que honrar ao César. E Paulo, ele está ali naquele processo, os judeus contra ele, querendo matá-lo, querendo tirar a sua vida. E esse cidadão está preso, amarrado em um guarda, 24 horas por dia na casinha que ele alugou em Roma, enquanto aguardava o seu julgamento final, do qual, diz a tradição da igreja, ele foi nessa vez liberto, mas não escapou da segunda prisão em Roma, quando foi decapitado. O ponto aqui é o seguinte: nós temos de um lado um homem preso, amarrado no pé com a tornozeleira eletrônica medieval, aliás antiga, uma corrente amarrada ao soldado, e a cada mudança de turno mudava o soldado, mas o prisioneiro era o mesmo, mudava só o soldado, e ele estava lá, preso injustamente. A viagem que o levou até Roma, dá uma lida no livro dos apóstolos, foi caveira, naufragou, sofrimento. Ele chega em Roma, fica preso, custodiado, até que ele fosse ouvido pelo imperador romano sobre o seu crime. Do outro lado, nós temos aquela igreja PPP, pequena, o que mais, gente? Pobre e perseguida, que vivia na mini Roma, que era Filipos, lugar onde os militares da reserva, quando entravam na reserva, eles iam morar em Filipos. Então era como se fosse uma Rominha. Então, está Paulo preso em Roma, e está uma igreja PPP, sofrendo em Filipos, nos primeiros anos do evangelho de Jesus naquela cidade. Olha só. Aí, essa igreja manda um emissário
levar para ele, comida, roupa e dinheiro. Quando esses emissários da igreja PPP chegam em Roma, Paulo devolve ao portador, não dinheiro, porque não tinha, comida ele tinha recebido, ele devolve essa carta. E essa carta é levada de volta à pequena igreja de Filipos, e ela é lida na igreja de Filipos, e até hoje ela nos inspira. Olha como essa conversa aconteceu. No finalzinho da carta, olha o que é que São Paulo diz, capítulo 4, verso 10. Vamos lá. Alegro-me grandemente no Senhor, por quê? Porque finalmente vocês fizeram o que, gente? Renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter o que, gente? Fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando eu parti daí da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2 vezes quando tive necessidade. Aí aqui uma coisa muito importante. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Amém? Se alguém chegasse para você e perguntasse, me diga o segredo da plenitude. Hoje eu fiz um vídeo ao vivo no Facebook e algumas pessoas colocaram algumas coisas. Óbvio, nós listaríamos muitas coisas, todas elas vindas da boca de Deus e da experiência de homens e mulheres santos das Escrituras que nos inspiram ainda hoje. Mas nesse texto eu consigo ver 4 segredos que estão presentes, que você precisa desvendar na sua vida, você precisa desvendar na sua vida, para que você tenha de fato vida plena. Eu vou dizer por quê, porque hoje parece que a plenitude mora ao lado ou no futuro. Nós vivemos em um tempo onde ser pleno parece que é algo deferido, é algo que, aliás, é algo diferido, é algo que é lançado para frente. Não está comigo agora, eu não encontro aqui. É como se fosse algo longe, fora de mim, uma utopia, um sonho, uma busca incessante. E aí, gente, por exemplo, as drogas. Ninguém usa droga porque não quer ser pleno. Usa droga porque quer plenitude ao uso da droga. E há, inclusive, alguns momentos, né, de êxtase, de vigor. Mas a droga tem caminho de morte. Assim, quando nós falamos em busca da plenitude, nós estamos sendo construídos enquanto igreja, primeiro, enquanto cidadãos ocidentais, segundo, enquanto igreja. Nós estamos sendo construídos tanto pelo marketing, pela sociedade de consumo, que eu não tenho nada contra ela. Eu vou sendo construído a partir de um conjunto de desejos que eu vou criando na minha vida e eu vou tentar conquistá-los. Dentre eles um carro novo, um apartamento não sei aonde, um apartamento maior, ou isso, aquilo, outro, ou aquela roupa, ou aquela viagem. De forma que nós somos treinados para buscar plenitude em algo que na realidade está fora de nós. E é temporário, é passageiro, acaba. Carro novo envelhece, apartamento bom envelhece, saúde se perde, dinheiro se gasta, e aí a gente fica naquela eterna busca por plenitude.
Como é que a igreja replica isso, tem replicado isso no nosso tempo? A partir da chamada teologia da prosperidade. É como se a minha plena satisfação não estivesse em Deus, não estivesse no fato de ter sido resgatado, remido pelo sangue de Jesus, mas em algo que Ele ainda vai me dar. E que, curiosamente, recebe de nós um peso às vezes até maior do que a própria salvação. Isso não existia, gente, no tempo de Paulo. Primeiro, porque não existia essa louca sociedade de consumo. Segundo, porque você ouvir sobre contentamento de um homem que está preso, recebendo de uma igreja PPP dinheiro para sobreviver ou para manter-se na prisão domiciliar, vocês vão de concordar comigo. Essa cena, igreja doadora, perseguida, pobre e pequena, e aquele que é o destinatário da oferta, um apóstolo santo, um homem que dedicou a vida a Deus e que está preso injustamente em Roma, está falando de plenitude, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, não cabe dentro do discurso atual. Não cabe. Pelo contrário, hoje, se você, eu inclusive tenho ouvido algumas coisas aí que eu digo com todo respeito, não concordo porque não entendo que tenham base bíblica, mas até recentemente aqui em João Pessoa, em um certo evento, sobre essa questão de que, eu estou passando por alguma coisa difícil na minha vida aqui, que se prolonga, é porque tem uma maldição que eu preciso quebrar lá atrás. Aconteceu alguma coisa, hoje sou cristão, fui salvo em Jesus, confessei meus pecados, mas tem alguma coisa oculta lá atrás que eu tenho que ir atrás. Você deixa de ser discípulo e passa a ser Ghostbuster. Caçador de fantasmas. Como se a cruz não fosse suficiente para me livrar. Quando Jesus olha e diz, está consumado, quando ela olha para aquela mulher pecadora e diz, vai, não peque mais, ele não foi fazer sessão de regressão, não. Ele não perguntou à mulher samaritana, minha filha, você é filha de prostituta também? Seu pai, seu avô era prostituto? O que é que ele fazia? Ele disse, aquele que beber da água que eu tenho para dar, jamais voltará a ter sede. É simples. O cara era cego, os judeus caíram em cima, quem foi que ele curou? Rapaz, não sei não, ele é santo, não sei não, e ele é quem? Não sei não, só sei uma coisa, eu era cego, agora eu estou vendo. Escuta, gente, estão brincando com a suficiência da cruz, estão recrucificando Jesus nas suas próprias obras e buscas. Acredite em maldição? Acredito. Especialmente aquela que vem sobre a minha vida quando crente já, eu resolvo ter uma vida de pecado. Eu vou receber, agora eu não vou receber de Deus como castigo. Porque na realidade, segundo Hebreus, Deus não castiga os filhos, Ele instrui os filhos. Tudo que Deus me permite viver na busca pela plenitude, nos erros e acertos, é um processo de construção do meu ser inteiro, cujo modelo é a vida do próprio Jesus. Então o que eu estou querendo dizer é que a vida de Paulo, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se Paulo não dissesse que Paulo chegasse hoje, contasse como ele conta na segunda carta aos Coríntios, naufraguei não sei quantas vezes recebi chibatada, não sei quantas vezes eu fugi, não sei quantas vezes eu fui preso, e ele fosse hoje, no cenário gospel que nós estamos vivendo no Brasil, se ele não dissesse que era Paulo, rapaz, nós temos que resolver isso aqui, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa. Porque se a vida daquele homem, depois que ele converteu-se, foi um perpétuo sofrimento, de duas uma, ou o sofrimento não significa necessariamente a quebra da plenitude que Deus tem para a minha vida, tá? Ou na realidade Paulo era um caba safado, cheio de pecado na família, que estava pagando o preço de uma vida totalmente fora dos padrões de sucesso dos teólogos da pós-modernidade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu corro riscos de falar isso, porque falar sobre isso é falar contra uma maré que tomou conta da América Latina e que está destruindo o sentido da soberania de Deus e da graça e da suficiência de Cristo e sua morte vicária na cruz. Paulo, meu irmão, não passa no crivo de nenhum homem bem sucedido dos nossos tempos.
de nenhum dos apóstolos ou profetas desses tempos olharia para um homem como Paulo vivendo hoje, preso injustamente, sem família, açoitado, com problemas de saúde fortíssimos, que Deus pediu para que tirasse dele o espinho na carne dele, e que é uma grande discussão sobre que espinho era esse, mas o fato é que esse espinho existia e que perdurou até a vida dele acabasse nessa terra. Aí ele chega, e a primeira coisa que ele nos dá lição, é o primeiro segredo. Desvenda, meu irmão, primeiro segredo para você ter uma vida plena: gratidão. Esse homem era gratidão a Deus e ao papel que Deus deu a ele todo o tempo. Ele era grato a Deus por tudo. Eu olhava assim: ô Senhor, eu sou grato por isso, eu sou grato por não sei o quê. Eu vou dar uma prova para você. Ele começa todas as cartas agradecendo. Vai lá para o primeiro capítulo de Filipos. Primeiro capítulo, o que é que diz no verso 3? Lê aí, aqui é Bíblia aberta, meu irmão. Aqui é Bíblia aberta. Vamos lá. O que é que diz aí no verso 3 do capítulo 1? Repita comigo: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Vai agora para Colossenses, a próxima. Primeiro capítulo, verso 3. O que é que diz? A próxima carta, primeiro capítulo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Vai agora para 1 Tessalonicenses, a próxima. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Vai para 2 Tessalonicenses agora, só para dar um nó na tua cuca. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, isso é justo. Sabe qual é o ponto que eu quero colocar? Você só vai ser pleno quando você aprender a ser grato. Enquanto não houver gratidão na sua vida, você vai ser um eterno insatisfeito. Ser grato, grato pelo que já tem, e não queixoso pelo que ainda não tem. Grato pelo dia, pelo pão, grato pela manteiga, grato pelo camarão e pelo ovo, grato pela picanha e pela sardinha, grato pela roupa da Sulanca e pela roupa do shopping. Nós não podemos ser controlados pelas lógicas do mercado que tomaram conta da teologia da igreja. Não! Gratidão, ser grato ao Senhor por ter chegado até aqui, ter grato ao Senhor a olhar e ver se vivo, ver se aqui, entendendo, capaz. Olha que beleza, que a gente deve ter o quê? Uns 10, 15 surdos aqui, sei lá quantos tem aqui. Olha que bênção, o quanto eles devem estar expressando a gratidão agora, de estarem entendendo na linguagem de sinais, a palavra profética de Deus. Isso aqui é a verdadeira palavra revelada, que vai passar o céu e a terra, e ela vai permanecer para sempre, e ela vai marcar o coração de todos aqueles que se deixarem envolver por ela. Então, nós estamos aqui, o primeiro sinal que Paulo diz aqui, ó, poxa, valeu, obrigado por ter me ajudado. Aí ele vai para o segundo, que é o segundo segredo. Esse é o mais difícil. Nos tempos de hoje, esse aqui não daria não. Estaria fora. 10 anos de terapia gospel aqui para resolver. Acaba preso, naufragou, não tinha mulher, não tinha menino, não tinha filho. Doente. Olha o bicho azarado da peste, o cara dizeria aqui, né? Na nossa lógica, o bicho azarado da peste. Nossa. E o pior, não foi só ele não. Eu quero saber o que é que a turma da prosperidade tem a dizer sobre a perseguição e a morte de Tomé na Índia. Quero saber o que é que a turma da prosperidade tem a dizer sobre a crucificação de cabeça para baixo de Pedro. Não resolve, gente. As contas não batem. É uma teologia que se parece muito mais com as lógicas do marketing do que do Filho de Deus. Há sempre uma dívida, há sempre um toma lá da cá, há sempre uma maldição para ser quebrada, um alvo a ser alcançado, e Jesus está ali, inerte, paradinho, olhando a minha vida, eu tentando gerenciá-la, eu tentando redescobrir quem eu sou, olhando lá para trás, e Ele olhando para mim, dizendo: meu filho, está consumado. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Qual é então a explicação desse texto?
para quem vive na eterna dependência do algo mais para ser pleno. Não estou dizendo isso porque eu esteja o quê? Necessitado. Pois eu aprendi. Aprendi o quê? A adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Porque eu sei o que é passar necessidade. E eu sei o que é ter fartura. E eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento. Passar necessidade, pobreza. Isso é coisa de Exu Mulambo. Paulo, tu tem que passar urgente na sessão do descarrego, meu irmão. Tu tem que resolver esse problema na tua vida. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu filho, você não pode ser servo desse rei. Vala-me. Escuta, contentamento. Aí você pergunta, o que é contentamento, pastor? É calar-se diante dos desafios da vida? Não. É simplesmente acomodar-se às circunstâncias de injustiça, de opressão, até mesmo de misérias que acontecem na nossa vida? Não. É lutar. Deus não manda fazer o que for justo, eu devo fazer para me livrar daquilo que me... Não é, olha, escuta. Não é biblicamente errado tentar resolver o problema do sofrimento na sua vida. Porque aqui, meu irmão, eu não estou pregando para aqueles que gostam de cama de faqui. Não é uma pregação, eu não estou dando uma pregação para você aqui, que seja sádica. Não. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que ele entende os capítulos de Deus na vida dele. Ele entende as etapas a serem cumpridas em um propósito especial para a vida dele. É por isso que eu digo que não há lógica. Não tente encontrar lógica no mundo espiritual. É o que muita gente está fazendo. Por que isso aconteceu comigo? Tem que ir atrás. Ai meu Deus, é uma maldição. Eu não sei o quê. Oh meu Deus, que fizeram com tua palavra? Eu desafio você que crê nessas coisas. Me dá um texto do Novo Testamento. Me dá um. Me dá uma sessão de confissão que Jesus fez com algum pecador. Me dá um. Me dá um com Paulo. Me dá um exemplo. Me dá um exemplo. Paulo está entendendo, gente, que Deus tem um piano para cada um de nós carregar. Cada um carrega um diferente. A um eles dão um com rodinha, outros com a roda quebrada, outro ele bota em cima da sua cabeça. Você não anda, tem que acocorar. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Uma coisa é real. Filipenses também diz, no primeiro capítulo, verso 6. Foi o próprio Paulo que diz, aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Jesus voltar. Contentamento é não culpar a Deus, é não fazer análises fatalistas da sua vida, nem da sua felicidade, nem do seu sofrimento. Ah, estou bem, estou fazendo alguma coisa. Ah, estou feliz, Deus está feliz comigo. Troquei meu carro. Tem ninguém doente lá em casa, Deus está triste. Agora Deus está triste, eu vou atrás da maldição nessa área. Eu cuspi na cruz, né? Deve ter alguma coisa aconteceu comigo. Meu Deus! E Paulo está aqui, gente, olha só. O problema não é passar necessidade ou ter abundância. É passar em todas as estações da vida, na companhia do Senhor da vida. Isso é o que faz toda a diferença. É o que faz toda a diferença. Eu contei essa história para vocês, eu vou contar de novo. Vocês são uma igreja maravilhosa, eu conto a mesma coisa 10 vezes. O povo da televisão é que vê isso. Deixa eu contar a historinha, para tu entenderes um pouco dos movimentos de Deus, para nos trazer contentamento. Para a gente não estar buscando fora de nós aquilo que já pleno está dentro de nós. Escuta, quando Jesus disse, aquele que beber dessa água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu tenho para dar, esse jamais terá sede. O problema do descontentamento é a busca de uma plenitude que já lhe é disponível. O Espírito Santo de Deus habita no seu povo, na sua igreja.
E eu vou dizer uma coisa para você, ele nunca vai deixar esse corpo. Por quê, pastor? Se eu fizer coisa errada? Escute, salvação é dádiva de Deus, que nos cabe a humildade e a gratidão. E você não pode perder aquilo que você nunca conquistou. Presente. Graça. Você vai viver uma esquizofrenia espiritual a sua vida toda, vai passar por essa vida e não vai ter entendido o que é descansar na providência e na soberana mão de Deus sobre você. Paulo está nos dando uma lição contra a revolta. Eu aprendi a viver contente. Deixa eu contar a história que eu ia contar e vou contar. É a história daquele cara. Ele tinha um cavalo selvagem, uma égua selvagem. Só tinha isso. Morava, tinha um clãzinho pequeno, tinha um filho, esposa, uma égua, 2 camelos. E aí um certo dia a égua fugiu. Vocês estão lembrados da história que eu contei para vocês? A égua fugiu? Não, ninguém sabe da égua que fugiu. Onde está a égua? Está na basta da égua? É na baixa da égua, gente. A gente chama de basta da égua. Vai para a baixa da égua. Esse é o termo lá do interior. A baixa é uma região geralmente de sangrador de açude, que nasce mais capim. Então vá para a baixa da égua, com a égua. Você que está se levando, deixando levar por todo vento de doutrina, né? Tu acha que o diabo vai enganar a igreja com doutrina feia, é? Ele está enganando com doutrina bonita, bando de trouxa. Trouxas, somos nós, né? We are trouxas. E o cara perdeu a jumenta, ou a égua. A égua foi embora, o vizinho dele chegou, cara da teologia da prosperidade. Rapaz, tem alguma maldição na tua vida aí, macho. Rapaz, tem um azarado, viu, meu amigo? Azarado, ô cabo azarado, só tem uma égua, a égua vai embora. Aí ele olha para um amigo e diz o quê? Não. Eu não entendo os capítulos de Deus na minha vida. Eu não entendo o próximo capítulo. O que é que aconteceu? A égua entrou no cio, fugida, resolveu voltar para casa. Trouxe 9 cavalos selvagens, correndo atrás da égua. Ele prende os 10 cavalos, olha só. E ao prender os 10 cavalos, o amigo dele chegou e disse: rapaz, como tu está sortudo. Tu está obedecendo ao Senhor, hein, irmão? Com todo tora aí, hein, irmão? Nos dízimos das ofertas, né, irmão? Esse que te veio a prosperidade, né, irmão? Tu és um sortudo. Eu não entendo essas coisas. Eu não entendo os planos de Deus. Eu não entendo o próximo capítulo da vida. E aí, o filho foi andar em uma das éguas, ou no cavalo que foi atrás da égua, caiu e quebrou as 2 pernas. Aí lá vem o vizinho: rapaz, tu é um cabo azarado. Rapaz, eu disse, tem maldição hereditária nessa família, tem alguma coisa que a gente tem que resolver. Porque ou acaba para sofrer, rapaz. Ou acaba para sofrer. Agora o filho com as 2 pernas, e nem tinha SAMU naquela época. Caía, ficava lá. Uma semana depois, os líderes da tribo foram selecionar todos os jovens para irem para a guerra. E o filho dele não foi para a guerra, porque estava com as 2 pernas quebradas. E todos os que foram, morreram em batalha, menos o filho do azarado, sortudo, azarado, sortudo, azarado, sortudo, azarado, sortudo, azarado, sortudo, azarado, sortudo. Tô dentro, tô fora, tô salvo, tô perdido, tô dentro, tô fora, tô salvo, tô perdido, ganhei, perdi. Deus é bom, Deus é ruim, Deus está me castigando. Quero dizer uma coisa: você tem que aprender a entender os capítulos de Deus na sua vida, porque uma coisa eu lhe garanto: no final tudo vai dar certo. Agora pode dar uma glória. Tudo vai dar certo no último capítulo. Glorifica o Senhor. É isso aí, meu irmão. Aqui é a palavra. Terceiro segredo, diga: gratidão, contentamento e agora generosidade. E já falei sobre isso antes. Ele agora vai falar diretamente para os filipenses o que ele falou para os coríntios sobre os filipenses na carta aos coríntios. Olha o que ele diz aqui. Diz assim, ó: apesar disso, verso 14, vocês fizeram bem em participar
de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser o que, gente? Creditado na conta de vocês. Presta atenção. Tem um princípio aqui mais oculto, um princípio de plenitude, que Paulo identifica na igreja de Filipos: generosidade, desprendimento. Quem muito prende para si, perde-se junto com o tronco. Quem muito se dá, quem muito acumula amor, tempo, recurso, essa pessoa não sabe ainda quem é Jesus direito. Sabe por quê, gente? Porque no fundo, quando uma pessoa pergunta, vou dizer mais uma, pastor, o dízimo acabou. Eu digo, no Novo Testamento, nós não temos nenhuma lei sobre dízimo. Graças a Deus. Deus é muito bom, não preciso fazer mais nada com o meu dízimo. Escuta, o dízimo, ele tinha várias funções no Velho Testamento. Ele era a taxação, era a tributação do governo de viés teocrático para o sustento dos serviços públicos. Aí você tinha serviço público? Tinha. Os sacerdotes prestavam um serviço a toda a comunidade. Eles eram remunerados pela comunidade para prestar os sacrifícios. O princípio do dízimo enquanto parte do sustento do Estado teocrático de Israel, ele perde o sentido na nova aliança. Lógico. Porque agora a igreja e o Estado são dois entes separados. Quando resolveram juntar, deu problema, né? E aí o que é que a gente vê? A gente vê que as coisas realmente mudaram. Por quê? Porque o dízimo, gente, era uma expressão mínima da gratidão do povo a Deus. Existiam as ofertas. Aí você diz, então, pastor, como é que funciona hoje? O dízimo, enquanto lei, ele não se aplica a nós. Mas o dízimo, enquanto princípio de vida cristã, se aplica muito mais do que você imagina. Porque Deus pedia a Israel o que a gente chama às vezes no direito, né, o mínimo ético. O mínimo. Na nova aliança, Deus não quer pedaços da sua vida. Ele quer você por inteiro. Ele quer você por inteira. Você está muito mais encalacrado do que o que você pensa. Não tem uma mão sobre mim, dizendo que eu devo fazer isso ou aquilo. Eu tenho um Espírito que me dá liberdade, que vai criando dentro de mim a imagem e semelhança de Jesus. E à medida que eu me desprendo com tudo que eu tenho, eu vou me parecendo mais com Jesus, e o dízimo vai ficando lá para trás, nas sombras da religiosidade de um povo que não entendeu o que é generosidade. E se satisfazem com isso. Por isso que muita gente, dou dízimo, sou dizimista, Senhor, e aí vai cobrar de Deus. Agora me diga uma coisa, por que muita gente é dizimista e perde o emprego? Não, devorador, tem alguma coisa aí, alguma coisa, tem que ir atrás, vamos investigar. Vamos investigar. Por que crente, por que homem de Deus, mulher de Deus perde emprego sendo bom? Porque vivemos no mundo em pecado. Jesus não garantiu que essa terra seria perfeita para nós. O que foi que ele disse na oração sacerdotal? No mundo tereis o quê? Aflições, mas tenham o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. O último capítulo vai ser uma bênção. E enquanto eu não chego a esse último capítulo, eu vou me parecendo com o Senhor. Generosidade, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Exercite a generosidade na sua vida. Diga assim, Senhor, a partir desse mês, a partir do mês que vem, eu vou ser generoso, vou participar. Eu quero construir algo, quero ser parte disso.
Não quero ser um consumidor de bens espirituais. Até porque eu não tenho vocação para animador de auditório. Gosto muito de Silvio Santos, mas não tenho essa vocação. Quem quer dinheiro? Demais. Não. Seja a paz de Deus o árbitro do seu coração, que vai te perguntar toda manhã: o quão parecido com meu filho você foi no dia de hoje. Isso é vida cristã, isso é evangelho. O quão parecido marido você foi com Jesus, o quão parecido com Jesus no seu trato à sua esposa você tem sido. Generosidade no dar, no ser, no abrir-se, no lançar-se. Agora, só dá para ser generoso quem é contente. Perceba que uma coisa está ligada à outra, porque se eu nunca estou contente com o que eu tenho, com o meu salário, ou o que quer que seja, se eu nunca estou contente, eu sempre acho que sou um coitado, que estou precisando de mais, nunca vai sobrar lugar para generosidade, porque o generoso tem que ser, antes de mais nada, o quê? Grato e contente. Você é grato e contente? Você é generoso? Responda para o Senhor, não responda para mim não. Não quero nem saber o que você faz, quanto você ganha, quanto você gasta, quantos sapatos você tem na sua, quantas joias você usa, quantos restaurantes caríssimos você come durante o mês ou o ano, e mantém-se sempre em grandes dificuldades, quando o assunto é investir em algo que você não vai receber o resultado diretamente. Esse é o problema. Sociedade de consumo reforçada pela teologia da prosperidade. Que pena. Onde nós chegamos? A igreja brasileira precisa de homens e mulheres que conheçam a palavra e que ensinem a palavra de Deus, e não as lendas sobre as quais Paulo falou quando escreveu a Timóteo. O que está acontecendo na vida de muita gente é uma baita de uma coceira no ouvido, como Paulo previu ao escrever a Timóteo, porque não suportam dar ouvidos à verdade e vão buscar as fábulas que afaguem o seu ego, o seu materialismo e a sua falta de generosidade. É isso que está acontecendo. E o último, repita comigo: eu quero ser grato, eu quero ser contente e eu quero ser generoso. Porque tudo isso, diga, é fruto da fé que o Espírito Santo colocou no meu coração. Olha o que é que Paulo diz para essa igreja para encerrar a carta. É simples. Quando ele diz aqui no verso 19 e 20, leia comigo: o meu Deus vai fazer o que? O meu Deus, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe o que é que Paulo está encerrando dizendo assim? Gente, vamos ter fé naquele que nos salvou, porque Ele cuida de nós. Ele não nos tirou das trevas para morrermos no deserto da vida. Ele é quem cuida do nosso deitar, do nosso levantar. Ele que nos dá saúde, o ar que respiramos, a força para trabalhar. Confiem no Senhor, que suprirá as suas necessidades, não necessariamente os seus desejos, porque quem atende desejo é gênio da lâmpada. E tem muita gente esfregando a palavra de Deus para ver se sai algum pedido extra. Escuta, Deus, diz Paulo, vai suprir todas as necessidades. Sabe por quê? Porque Ele é rico em bondade. Paulo fala das suas gloriosas riquezas. Ele não precisa de nada, nem de banco, nem de FMI, nem de empréstimo, nem de Nasdaq, nem da Bolsa de São Paulo, nem do pré-sal. Ele não precisa de nada. Ele é dono do ouro, da prata, da sabedoria, da verdade, da virtude, da bondade, do amor, do cuidado. É nosso Pai, nosso amigo, nosso protetor, anda ao nosso lado, salvou-nos na cruz, resolveu o problema do nosso pecado na cruz. Ele é tudo que temos, tudo que somos e tudo que almejamos. O nosso Deus é vivo, é vida, é poder, é graça, é presença, está nesse lugar no meio de nós. Cuida da sua igreja, cuida dos nossos sofrimentos, cuida das nossas lutas, e Ele cuidará até o fim, porque Ele não é da gente um
um conhecido que nos dá pedra quando pedimos pão, nem nos dá cobra quando pedimos peixe. Ele é o nosso Pai amoroso, celestial, que resolveu o nosso problema maior, que é o problema do pecado, que nos separa dele, e ele está aqui nessa hora, olhando para vocês, dizendo: não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu seguro na tua mão, eu passo contigo pelo vale, eu subo contigo nas montanhas, eu te dou asas quando necessário, mas eu te asseguro, eu nunca te deixarei, e eu nunca te abandonarei. Aleluia! Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus da graça. Receba essa palavra e viva essa palavra na sua vida.